Olá a todos, dando prosseguimento às nossas videoaulas, hoje nós falaremos sobre gráficos de polinômios. Iniciaremos com a seguinte proposição. Seja p de x igual a 0 mais a1x mais etc. n x elevado a n, uma função polinomial ou um polinômio de grau n, ou seja, com a n diferente de zero. Se n é par, então o p de x tem o mesmo sinal que a n para módulo de x suficientemente grande. Se n é ímpar, então nós temos aqui dois casos. O primeiro, o sinal de p de x é igual ao sinal de an para módulo de x suficientemente grande com x positivo. E o segundo caso é o sinal de p de x é oposto ao sinal de an para módulo de x suficientemente grande com x negativo. Em ambos os casos, n par ou ímpar, quando o módulo de x cresce ilimitadamente, o módulo de p de x também cresce ilimitadamente. Para demonstrar isso, nós faremos da seguinte forma. Observe que nós podemos escrever o polinômio p de x como sendo da seguinte forma. Pondo x elevado a n em evidência, eu tenho que p de x é igual a x elevado a n vezes an mais an menos 1 sobre x mais etc. A1 sobre x elevado a n menos 1 mais A0 sobre x elevado a n. A partir do segundo membro aqui dessa parte entre colchetes, eu vou chamar isso aqui de f de x, ou seja, nós podemos escrever um polinômio p de x como sendo x elevado a n vezes an mais f de x, onde f de x é dado por essa expressão aqui. Observe que se tomarmos módulo de x suficientemente grande, cada parcela de f de x se torna tão pequeno quanto se deseje. Portanto, o sinal de an mais f de x é o mesmo que o sinal de an, desde que nós tomemos módulo de x suficientemente grande. Assim, nós temos o seguinte. Primeiro, se n é par, nós temos que, então, o sinal de x elevado a n é sempre positivo, o que implica que o sinal de p de x, observe que p de x é igual a x elevado a n vezes a n mais f de x, o sinal de p de x será igual, como o sinal de x elevado a n é positivo, e o sinal dessa parcela é igual ao sinal de an para módulo de x suficientemente grande, então o sinal de p de x será igual ao sinal de an. Já se n é ímpar, então o sinal de x elevado a n vai ser positivo se x for positivo e vai ser negativo se x for menor do que zero. Neste caso, então, o que ocorre com o sinal de p de x? Veja bem,
P de x é x elevado a n vezes a n mais f de x. Se x for positivo, o sinal de x elevado a n é positivo, portanto, o sinal de P de x será igual ao sinal de AN se x for suficientemente grande e positivo. Entretanto, será o oposto do sinal de AN se x for negativo de módulo suficientemente grande. Isso ocorre porque se n é ímpar e x é negativo, o sinal de x elevado a n é negativo, portanto, o sinal desse produto, que é P de x, será igual a menos o sinal de AN para módulo de x suficientemente grande com x negativo. Desse item B, nós concluímos também o seguinte: como para x negativo, o sinal de P de x é igual ao sinal, a menos o sinal de AN, e para x positivo, o sinal de P de x é igual ao sinal de AN, então nós temos que para x negativo e para x positivo, o sinal de P de x é oposto ao sinal. O sinal de P de x para x negativo é oposto ao sinal de P de x para x positivo. Então nós concluímos que, pela continuidade, nós concluímos que para n ímpar, que é o caso B, para n ímpar o polinômio troca de sinal em algum momento. Portanto, todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. E finalizamos demonstrando o item C. Nós temos o seguinte: P de x é igual a x elevado a n vezes a n mais f de x. E quando o módulo de f de x cresce, o módulo de x cresce, então a função f de x tende a zero, portanto, a n mais f de x se aproxima indefinidamente de a n. E como quando x cresce em módulo, o x elevado a n também cresce, nós concluímos então que se módulo de x cresce ilimitadamente, então módulo de P de x, que é igual a módulo de x elevado a n, vezes o módulo de AN mais f de x, também cresce ilimitadamente. E com isso nós encerramos a demonstração da nossa proposição. Para ilustrarmos o que acabamos de demonstrar, consideremos, por exemplo, a função polinomial P de x igual a x3 menos 2x. Nesse caso, nós temos que o AN é, na verdade, o A3, que é 1, portanto é positivo, e o N, que é 3, é ímpar. Então, com base no resultado anterior, então nós temos que, quando o x for positivo e suficientemente grande, o sinal de P de x é positivo, portanto o gráfico de P de x estará acima do eixo x. Quando o x for negativo, o sinal de P de x será, portanto, menos o sinal de AN, portanto será negativo, que significa que o gráfico de P de x estará abaixo
do eixo x. Portanto, o gráfico de P de x é algo que é inicialmente negativo. Aqui no meio, a priori, eu não sei o que ocorre. E ele, em algum momento, para x suficientemente grande e positivo, o gráfico, o P de x torna-se positivo. Portanto, o gráfico fica acima do eixo x. Para me ilustrar melhor isso, seria fundamental conhecermos as raízes desse polinômio. Que para esse exemplo é fácil, porque x3 menos 2x é, na verdade, x vezes x2 menos 2, que é igual a x vezes x menos a raiz de 2, vezes x mais raiz de 2. Portanto, nós temos que o gráfico dessa função passa por x igual a 0, por x igual a menos raiz de 2 e por x igual a mais raiz de 2. Portanto, o gráfico é algo parecido com isso que eu estou desenhando aqui. É isso aí. Esse exemplo deixou bem claro que uma informação muito útil para traçarmos o gráfico de um polinômio é o conhecimento da localização das raízes desse polinômio. Observe o seguinte, que, por exemplo, se P de A é negativo e P de B é positivo, ou seja, se P de A e P de B têm sinais contrários, pela continuidade de P, nós podemos garantir que existe uma raiz de P entre A e B. Então, existe um número entre A e B, um número alfa, tal que P de alfa é 0, ou seja, P tem uma raiz entre A e B. Então, nós iremos ilustrar agora um algoritmo bastante eficiente para determinarmos uma raiz de um polinômio entre dois números. Esse é o conhecido método de Newton. Segundo esse método, se x1 é próximo de uma raiz de P de x, então a sequência x1, x2, etc., xn, etc., em que xk mais 1 é igual a xk menos P de x dividido por P' de x, onde P' de x é igual a A1 mais 2 a 2x mais etc. mais n a n, x elevado a n menos 1, essa sequência x1, x2, xn, etc. tem limite igual a uma raiz de x, de P, igual a uma raiz de P de x. Podemos interpretar o ponto x índice k mais 1 da seguinte forma. Suponha que eu tenho aqui o gráfico de P. Suponha que eu tenho aqui o ponto... Deixa eu mudar aqui a cor. Suponha que aqui eu tenha próxima à raiz de P. Suponha que eu tenho aqui o ponto xk.
E eu obtenho o ponto xk mais 1 da seguinte forma. Eu considero aqui, sob o gráfico, o ponto de coordenadas xk, p de xk. Por esse ponto, eu passo a reta que intercepta o gráfico de P e considero o ponto xk mais 1 o ponto dado pela interseção da reta tangente com o eixo x. Então, esse aqui é o ponto xk mais 1. É isso aí. E para finalizar, vejamos como o método funciona em um exercício. O exercício é o seguinte: determinar as raízes do polinômio x5 menos 5x2 mais 1. Observa aqui, determinar uma raiz só. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Primeira coisa, observe que P de 0, substituindo x igual a 0, é igual a 1, portanto é positivo. E P de 1 é igual, substituindo 1 aqui, é igual a menos 3, portanto é negativo. Moral da história é que existe uma raiz alfa entre 0 e 1. Bom, então nós faremos o seguinte: eu vou tomar como ponto de partida o ponto 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Então, nós temos que x2 é igual a x1 menos p de x sobre p' de x. Aqui, onde é que eu vou pôr? Deixa eu arrumar um lugarzinho aqui. Aqui eu observo que p' de x, se x é x5 menos 5x2 mais 1, então p' de x é igual a 5x4 menos 10x. Então, substituindo aqui o valor de x1, nós obtemos, após efetuarmos alguns cálculos, 0,45333. Calculando x3, ou seja, x2 menos p de x2 dividido por p' de x2, nós obtemos 0,45138. Se nós prosseguirmos com esses cálculos, nós obteremos x4 igual a 0,45134. E isso já é uma boa aproximação para a raiz de P entre 0 e 1, porque a próxima iteração, se nós efetuarmos o cálculo de x5 com 5 casas decimais, ele já vai me retornar o mesmo valor, 0,45134. Portanto, essa já é uma boa aproximação do valor da raiz de P. Bem, galera, é isso aí. Por aqui nós terminamos mais uma videoaula e nos encontramos na próxima. Um abraço a todos. Tchau.